viu? Nada, obrigada a você por ter aceitado o convite. Antes da gente começar, eu vou dar uns recados aí enquanto a galera tá entrando. Só para avisar o pessoal que as lives estão sempre lá no YouTube, né, no nosso canal. Assim que a gente terminar aqui, ele fica salvo 24 horas e depois a gente deixa ele disponível lá no nosso canal no YouTube. Falar que a próxima live, né, quinta-feira, com a Lu, vai ser sobre design thinking. Ela vai receber a Luane aí, que é super conhecida também, muito sobre inovação, design thinking, enfim, ela fala um pouquinho de tudo. E a Lu vai receber ela aí para uma live para falar especificamente sobre o design thinking. E falar para vocês que semana que vem a gente vai ter uma mudança aí, né, na ordem. Normal, todo mundo está acostumado a me ver aqui às terças e às quintas ver a Lu. Semana que vem a gente vai inverter isso. A Lu ela vai estar de novo na terça-feira com vocês. Ela vai receber o Bruno Vasques, que eles vão falar sobre liderança Lean. E na quinta-feira da outra semana eu vou estar com a Tabata Yokomizo, lá da Toyota Bochoco, de novo. E aí, dessa vez, a gente vai fazer uma live pelo Instagram da Toyota Bochoco. Por isso a gente vai trocar, porque a live deles é na quinta. Então, eu venho com a Tabata aí, né? A Tabata já fez uma live bacana com a gente. E a gente volta para falar um pouquinho sobre carreira ali. Então, só para falar para a galera que a gente vai ter essa troca aí na próxima semana. Então, começando aí, né? Eu tô recebendo a Mayla Lemos aqui hoje. É Mayla mesmo que fala? É Maila. É Mayla? Beleza. Então falei Isso. certo. Então, eu estou recebendo a Mayla, a gente vai falar um pouquinho sobre a integração, né, do Lean e do Ágil, para mostrar para todo mundo que não tem porquê, né, as duas metodologias brigarem, elas podem e devem sim conviver bem juntas. E eu vou pedir para a Sim. Mayla se apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre ela, sobre a carreira, como que ela começou aí nesse mundo do ágil. E depois já começa, Mayla, falando um pouquinho para a gente o que que é de fato a metodologia ágil, né? O que que define aí uma metodologia ágil, de onde isso surgiu, como começou. Então já se apresenta e já engata aí no nosso tema. Show de bola. Bom, como a Fernanda apresentou, meu nome é Maila Lemos, atuo com consultoria de projetos de TI, atuo tanto com preditivo como com as metodologias ágeis, né? Sou entusiasta aí há mais de 10 anos da agilidade. Conheci, me apaixonei e fui estudando aos poucos e trazendo isso para o meu dia a dia, né, para o meu trabalho. A questão da colaboração, né, da comunicação, olhar para as pessoas, esse olhar, né, entregar, realizar entregas, né, entregas mais curtas, enxutas, aí já pensa no Lean, sim. E, bom, minha jornada, eu sou da área de TI, né, mas inicialmente com formação de propaganda e marketing, que foi onde eu comecei a atuar ali como design, web design, e aí eu passei para processos, eu era editora de uma revista de TI, que veio a minha paixão, né? E aí acabei me formando na área, entrando em questão já. Tinha muita fome do operacional, então eu desci, saio da gestão e vou para o operacional, na parte de teste, requisitos, negócios, né? Processos, atuei também, implantação de PMO e sempre bebendo aí as informações, né? Então, eu tenho um background técnico de TI, mas também vivenciei bastante o gerencial. E aí eu volto na parte de desenvolvimento, né? Estudei também um tempo aí desenvolvimento, eu tenho uma
paixãozinha, vamos dizer assim. Ainda estudo um pouco, estou estudando também Data Science. Inovação é uma matéria que me interessa, me motiva, sabe? Também além da agilidade. Bem, então eu já contei um pouquinho da minha jornada e hoje eu atuo em consultorias, né? Fazer treinamentos também, além das consultorias. Com a questão do Covid, a gente deu uma pausada aí, porque todos os planejamentos meio que fizeram uma pausa para uma reinvenção, vamos dizer assim, né? Aí comecei a me reinventar através do Manifestando Ágil, né? Que eu tô até aqui com o Manifestando, que é uma rede que eu criei 2 anos atrás pelo WhatsApp, que era justamente para fomentar aqui em Brasília, né, que eu sou de Brasília, essa questão da agilidade, dos cursos, das matérias. Então, eu comecei a trazer algumas pessoas, referências, para poder pensar em cursos, né, para fazer aqui em Brasília. E aí, nesse período de Covid, a gente expandiu, né, a gente falou, vamos para redes sociais, vamos disseminar essa informação de forma gratuita, vamos trazer a galera aí que está dando curso, que é referência, né? E aí a gente expandiu e a gente está manifestando tem 3 meses, está em celebração até, né? Legal. Então, esse é um Quem pouquinho... não se reinventou, né, nesse período aí de quarentena, né? Eu acho que foi, ao mesmo tempo que foi uma crise, também foi uma super oportunidade para tirar planos da gaveta, né? Que às vezes a gente pensava, mas na correria do dia a dia a gente não tinha tempo, né? E foi assim também que a Femilin surgiu, né? Era uma vontade que eu já tinha há muito tempo, mas que eu não tinha tempo mesmo para me dedicar, para praticar, Sim, porque a correria do dia a dia, né? Você na empresa, o tempo todo ali dedicado, acaba que você não consegue fazer muitas outras coisas. E aí, quando a gente entrou para o home office, eu falei, cara, essa é a oportunidade. Se eu não fizer agora, eu não faço nunca mais, porque quando que eu vou ter outra chance dessa, né? Eu acho que todo mundo meio que se reinventou aí, né? sim, veio forte essa questão da... É uma energia criativa, né? Até para a gente não ficar pensando ali, né, no contexto. E Sim, focar em produzir algo bacana e tá pensando em outras coisas, né? Eu acho que é veio. verdade. Bom, Agora me aí eu já fala contei um aí pouco. do manifesto. Que Eu não conheço nada do É, eu, manifesto ágil. eu contei um pouquinho da minha jornada. Então, assim, lá em 2001, a gente tem primeiro um guia de boas práticas, né, de projetos, que é o PMBOK, onde a referência para a implementação dele seria ali em obras, né, em construção. Só que aí a agilidade ali na TI de implementar isso em softwares, né? Então a gente pega essas boas práticas e começa a implementar. Só que aí, devido à quantidade de documentação que é referenciada para fazer, porque o PMBOK ele tem bastante processo, bastante ferramenta e artefatos. Só que uma coisa que as pessoas meio que se esquecem, né, e que é sempre bom lembrar, que ele é um guia. Ele não é Uhum. uma metodologia igual ao Prince2, né? Ele é um guia. Só que o que aconteceu? Muito desses processos foram aplicados, artefatos foram aplicados, né? E acabou para software gerando eles chamaram de pesado, né? Um método pesado. Por Uhum. quê? Muitos artefatos ali para entregar muita documentação. Então, aí a gente já tem nesse período o Scrum ali funcionando, né? O XP também funcionando. E os caras de desenvolvimento, eles faziam fóruns para se encontrarem e discutir, né, sobre essas soluções, os métodos, o que podia ser feito para poder melhorar o trabalho, o fluxo. E aí, 17 representantes em 2001, eles se encontram ali em Utah
num resort, e é da onde que surge o Manifesto Ágil. Eles pensaram, não, a gente, esse método pesado, né, não está funcionando. Vamos trazer um método, uma forma mais leve. Ok, como que poderia ser essa forma mais leve, né? Aí o foco é o quê? É olhar para as pessoas, né? Mais que processo e ferramenta, porque o PER tem muito processo e ferramenta, né? E não que não tenha esse olhar para pessoas. As pessoas falam, você meio que defende, ou não é defesa. Eu acho que a gente tem que olhar para o contexto e ver o que é possível implementar, ver o que é possível aplicar ali dentro daquele contexto. Né? Então, assim, para Eu o acho que software, a é um forma pouco que estava sendo utilizada. é um pouco do propósito também, né? Eu sempre falo muito isso aqui. Eu acho que não tem método certo ou método errado, né? É o propósito ali, o objetivo que você quer atingir. Eu acho que o PMBOK ele é muito legal para um determinado tipo de objetivo, né? E para outros tipos ele acaba engessando realmente um pouco, né? É isso que você falou. As pessoas às vezes se prendem muito, né, num guia ou num manual, como se a gente tivesse que seguir aquilo ali à risca, ponto a ponto, né? E isso acontece com Lean, por exemplo. A galera que trabalha com Lean normalmente tem muito preconceito, por exemplo, com usar Seis Sigma. Porque falar, não, o Lean é melhor. Gente, não tem melhor, não tem pior. É situacional. Tem situação que você precisa Sim, recorrer a uma ferramenta PMBOK e tem uma outra situação que você precisa recorrer a um Lean, ou um Agile, ou um Seis Sigma. Então, as pessoas tendem a criar muito essas guerrinhas, né? Que na prática a gente que usa muitas metodologias no nosso dia a dia, a gente vê que na verdade não existe essa guerra, né? É flexibilizar de acordo com a tua necessidade, né? sim. E se apega muito a ferramentas, nomenclaturas, né? Ao invés de verificar ali o que seria melhor adequado, né? Sim. Então, esses caras se juntam, eles discutem ali, e aí eles trazem esse manifesto que tem 4 valores e 12 princípios, né? Eu vou trazer os valores, porque os pode comer muito tempo, mas os valores que são super, são os pilares, né? Que é os individuais, que interações e processos, software funcionando mais que documentação, né? Porque eles enxergam isso, está entregando papel, muito artefato e o software, né? Cadê a entrega do produto, do Pouca funcionamento? funcionalidade, né? E a colaboração com o cliente, né? Tem que estar alinhado com o cliente mais do que você olhar um contrato. Verificar assim, o que está entregando de valor para o cliente, né? O que é de importância para o cliente. E aí eu vejo que o Lean também tem isso forte, né? Essa ação e esse olhar para o Exatamente. cliente. E responder a Um dos mudança. principais pilares do Lean é o cliente, né? É você entender a necessidade do seu cliente e entregar valor para ele, né? Então, eu acho que nada que você faça, independente do que você utilize, dentro de uma empresa, dentro de um negócio, pode ter um objetivo diferente desse, né? De você criar valor para o teu cliente. Sim. E aí o quarto seria responder as mudanças mais que seguir um plano, porque olhando para o preditivo, a gente sempre, como os gerentes de projeto, a gente fala, vamos fazer um planejamento aqui. Não que você deixa de planejar no ágil, né? Você não deixa de planejar. A diferença é que você é mais flexível às mudanças. Se você, porque você entrega numa quantidade menor, né? Você entrega valor, mas bem menor, para poder validar e falar assim, isso aqui tá ok? Não tá ok, então vamos mudar. O que a gente precisa mudar para estar ok? Então ele responde a mudança rápida, antes que como que seria, né? A gente faria o planejamento, né? Aí faria a documentação, porque tem esse olhar para documentação forte. Depois da documentação, e aí a gente não está falando de pequenas entregas, né? Pequenos pacotes de trabalho.
A gente está falando já de grandes pacotes de trabalho, que ele fala que é o pesado, né? Então a gente sai desse, Aham. desse grande pacote de trabalho para o pequeno. E aí a gente tem entregas mais rápidas, tem o feedback do cliente, aí por isso que fala assim, agilidade é rápido. Não, não é porque a forma que é feita que a gente tem um feedback mais rápido, né? Então a gente entrega mais, valor mais rápido. Então, esses seriam os quatro princípios, né? Eu acho que é isso. Dos princípios. E aí, quando surgem mais métodos, né? Vira um guarda-chuva. Tanto que para o Agile Coach, a gente fala que ele tem um guarda-chuva de métodos, de frameworks, de metodologias, de ferramental para poder implementar conforme o contexto, né? Uhum. E aí eu Entendi. posso até citar alguns aqui. Mas pode. Não, eu só ia te falar que quando você falou dos quatro princípios, lembra muito assim o que o Lean também tem como propósito, né? Porque, por exemplo, o quarto que você falou que é a velocidade, né? Que é responder rápido a mudanças, faz total sentido com o que o Lean preza, né? Porque quando ele fala muito de você trazer uma produção puxada, é você justamente trazer flexibilidade para o teu processo, é você poder atender a novas demandas ou novas necessidades de forma mais rápida. Tanto que quando a gente olha lá a história do Lean, né, enfim, na Toyota, a gente vê que ele fala muito que uma das coisas que fez com que a Toyota mais se sobressaísse em relação à produção em massa, né, que era praticada nos Estados Unidos, foi justamente essa flexibilidade de produção, porque ele conseguia produzir a cor que o cliente queria, com o acessório que o cliente queria, então ele conseguia trazer essa flexibilização e esse atendimento rápido a uma mudança, a uma necessidade do cliente, que é o principal propósito do Lean, né? Que é gerar valor e agregar valor para o Aham, cliente. Então, tipo, quando a gente pega os princípios do ágil e a gente olha para o Lean, a gente vê que está totalmente dentro assim um do outro. São nomenclaturas diferentes, são formatos diferentes, mas que têm os mesmos objetivos e seguem também caminhos muito parecidos, né? sim. Quando a gente vê esses modelos sendo implementados, né, que dão sucesso, o Spotify, o Google, que aí bebem da agilidade, aí você fala assim, mas por que que tá funcionando assim? Por que que tá dando certo assim, né? Aí tem festam, mas assim, quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais, né? Aí eu vejo muito assim, bebendo da fonte, sabe? Ali do Lean. A gente tem várias conexões, assim, que a gente enxerga. Um ponto que eu vejo assim é o próprio Kanban, né? O Kanban, ele tem um Kanban Lean ali, que é utilizado um pouquinho mais enxutinho, né? E a gente tem um método Kanban, que o David Anderson, ele bebe do Kanban do Lean para desenvolver um método, né? Que é um método ágil. Ele não é um framework, mas ele é um método ágil, né? Que vem sendo implementado aí. E aí, quando você vai olhando outras ferramentas, a gente também consegue enxergar essas semelhanças. É verdade. Fala um pouquinho pra gente sobre o Kanban aí na visão do ágil, só pra gente, só para eu entender assim, um pouquinho e conseguir fazer essa correlação entre o Kanban do Lean com o Kanban do ágil. O Kanban ali do Lean, eu acho que é aquele, o básico, né? Que ele olha para o que você tem que fazer, o que está sendo, o que está fazendo, o que está em progresso, né? E o que está sendo feito. No método Kanban, ele traz, seguindo essa linha, mas ele desenvolve mais opções, vamos dizer assim, né? A gente tem mais opções. Eu trouxe até alguns. Tem o Team Kanban, que ele dá essa visualização também de backlog, o que
bem, né? O que está em progresso, o que, que eu tenho que fazer. A gente tem o limite WIP, que é por pessoa, né? Que aí a gente tem uma visão ali mais por avatares, para a gente ter uma visão ali de como que está o funcionamento do time. Então, assim, a gente tem vários tipos, tem o personal Kanban, tem vários tipos, vários, com olhares diferentes, mas bebendo desse princípio. E aí, o princípio, na verdade, seria: comece com o que você faz hoje, né? O que você está fazendo hoje, né? Que aí você tem que dar ali continuidade para se desenvolver. Então, ele bebe dessa fonte. É uma ferramenta que eu vejo. O próprio A3, né? Que ele permite que você, a visão holística ele da organização, ele é um canvas, né? Se for colocar. E aí, quantos tipos de canvas que a gente utiliza na agilidade? A gente tem vários tipos, né? Que aí você também vai bebendo um pouco, né? Sim, Tem com algum que certeza. você Essa questão gostaria do que eu... Kanban, não, essa questão do Kanban que você falou é muito legal, assim, essa Fê, semana a deixa eu gente te fez perguntar até uma uns coisa. stories. Diga. Você tá me enxergando bem? Ou tá meio ruim? Como que tá para Não, você? Que tá meio eu ruim, tô vendo um mas... pouquinho você travada. Ah, é? O seu tá um pouco embaçado, mas eu consigo te ouvir bem, apesar de demorar um pouco para chegar aí a minha voz. Ah, entendi. Que aqui também Mas tá, tá dando... tá um pouquinho assim Mas para mim. a voz tá boa, fica tranquila. Tá tranquilo, né? O que eu ia falar era em Tá. relação ao Kanban, né? Essa semana a gente colocou os stories falando um pouquinho de Kanban. E o Kanban ele é legal, porque é um conceito, né? Ele tem um princípio ali de trazer uma visibilidade, de trazer uma agilidade ali para a mudança, né? De situações. E ele é muito interessante como a gente pode usar ele, né? Para diversos tipos de aplicação. Então, eu mostrei muito o Kanban, assim, Sim. né? O Kanban, quando a gente olha para o Lean, por exemplo, para um sistema de produção, a gente fala muito ali do Kanban de estoque, um Kanban de work in progress, né? Para a gente controlar, fazer um nivelamento, um balanço ali de Aham. linha, entender em ponto de reposição, de matéria-prima, enfim, de produto. Mas como a gente vê outros tipos, né? Assim, tem esse Kanban que você falou, que é um Kanban que eu chamo de um Kanban mais tarefa, assim, né? Que você coloca ali as suas atividades, e aí É. tem o to do, o do e o done, né? E você vai acompanhando ali as etapas. Eu vi um Kanban que foi muito legal, que era um Kanban de RH, que era uma coisa que eu nunca tinha visto. Fazendo todo o. Eles mapearam as atividades assim do processo seletivo, então tinha seleção, captação, enfim, tinha as etapas do processo seletivo até chegar lá na contratação. E aí eles vinham andando, né, com o cardzinho do candidato, por exemplo. Então, assim, é muito legal, né? Quando a gente pega uma ferramenta que nem o Kanban, que, pô, surgiu há muito tempo, tem uma linha de raciocínio, a gente consegue replicar ele para N tipos de propósitos, né? Independente da metodologia que a gente está utilizando. E o Canvas que você falou, né? Ele faz muito esse paralelo com a A3, né? É o mesmo formato, é a mesma linha de raciocínio ali. É claro, a gente foi se fazendo modificações, né, conforme a necessidade de uso, mas quando a gente pega e compara as duas ferramentas, a gente vê que uma vem da outra, né? Existe totalmente uma integração ali entre a linha de raciocínio. Então, eu sempre gosto de falar que essa coisa da guerra de uma metodologia contra a outra só faz com que a gente se atrase mais em evoluir, né? Um conhecimento, uma experiência, uma aplicação. Porque quando a gente vai pegando, né, misturando conceitos, e eu falo muito aqui também de criatividade, né, que tem totalmente a ver aí com inovação,
Quando eu falo muito de Sim, criatividade, eu falo muito para a galera assim, que criatividade é ferramenta para solução de problemas, né? E quando a gente tem repertório rico, né? Ou seja, quando a gente não tem preconceito, quando a gente estuda diversos tipos de metodologia, quando a gente conhece vários tipos de ferramenta, se torna muito mais fácil a gente resolver um problema e com criatividade, né? Então a gente vai ter uma solução sim, melhor, a gente vai agregar mais valor, vai entregar um produto melhor, né? Enfim, um software, um produto, um serviço, o que quer que seja que a gente esteja falando, que vai corresponder às expectativas do nosso cliente, né? Então, faz todo sentido a gente estudar um pouco de tudo. E aí você estava falando muito isso, né? Que você gosta muito de conhecer, de estudar, de trazer, porque assim, quem trabalha com isso vê que na prática a gente precisa ser flexível, né? sim. Essa questão que você falou até que você gosta muito da criatividade. Eu fiz um curso de reaprendizagem criativa do Murilo Gun, que ele fala isso, né? A diferença dos profissionais tem muito a ver com essa questão do repertório e do que ele busca, né? O que ele bebe, e que a gente vem sido trabalhado muito naquela função do especialista, né? Sim. E isso a gente fica focado só nisso. Então, por exemplo, na agilidade, quando eu comecei a perceber que, olhando para o Lean, né, que tinha coisas ali que podem ter sido baseadas, né, é uma fonte ali para ser bebida, eu falei assim, vou começar a estudar. Eu sou novinha ainda no Lean, né, eu tenho vindo aos poucos estudando, fazendo umas literaturas, mas sou bem novinha, mas a gente enxerga, é um pensamento, né? É uma forma de pensar de forma enxuta, né? Ali de também ser escalável. E aí, quando a gente fala escalável, a gente tem até um sistema, um método que é o SAFe, né? Que é para ágil escalado e que ele bebe do Lean. E ele bebe do ágil também, né? Aí tem uma junção ali para poder conseguir escalar uma organização. Lógico, a gente tem outros, né, métodos e softwares, não, outros métodos para escalar a agilidade. O próprio Scrum permite Scrum of Scrum, permite escalar. Existem, né, vários métodos, mas o Safe ele é um formato ali que bebe das duas fontes, do ágil e O que que é o do Lean. SAFe? Então, quando Eu não o Safe, conheço. ele é um É, framework, que bebe dos dois, que é justamente para você de forma, ele tem ali o formato da organização, né, como seria, e como você escalaria a agilidade, e ele bebe do Lean também. É interessante dar uma conhecida. No fim, quando a gente fala de ágil escalado, a gente começa a trazer aí o Lean, não tem jeito. Então, foi até onde eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar um pouco a ágil escalada, aí a gente chega no Lean, né? E eu vi que é uhum. importante a gente buscar da fonte. Então, eu achei legal esse negócio do curso dele, que fala isso, né? A diferença do profissional, que é um T, né? Que é o especialista, essa parte que seria a base do T, que aí ele fica com aquela visão muito focada, expande para as outras áreas, para as outras possibilidades. Fica diferente o repertório. Você começa a ter uma visão ali mais holística, né? Eu achei muito bacana isso. Verdade. E aí eu venho expandindo o conhecimento. Legal. Eu vou procurar o Safe aqui, porque eu realmente não conheço. Já até anotei aqui para depois procurar. Agora me tira uma dúvida. Ele tem certificação também. Além Ah, assim do legal. estudo, né? Ele também tem certificação. O Kanban também tem, né? Uma certificação Kanban. O Kanban tem pela University Kanban, o do método, né? Kanban. Assim, o Kanban eu acho maravilhoso. Ele é para a vida, como o Canvas, mas o Kanban
eu faço Kanban for Kids aqui em casa, principalmente depois da questão do Covid. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer aqui com meu filho para a gente poder estudar, né? De forma organizada. Aí a gente fez o Kanbanzinho para ele, né? Esse Kanban mais simples, mas ele tem fluído bem aí nas atividades, está dando certo. Legal, mais uma dica aí pra galera utilizar com os filhos, né? Que eu acho que faz Sim, dá total certo, sentido, gente. né? Eu já vi várias fotos aí na internet do pessoal fazendo Kanban com os filhos, né? Colocando quais são as tarefas da semana, qual dia ele vai fazer cada coisa, fazendo um cheque ali. Já vi até com conceito ali de feito no final para saber se de fato ele fez o que ele tinha que fazer. Isso. Quando ele era mais novo, eu trazia muito aquela questão das estrelinhas, né? Tipo assim, tem que fazer determinada atividade. Se você executa, você vai ganhando estrelinha. Por quê? Você pode ser compensado de alguma forma ali, né? Eu criei um sistema de recompensas, né, com ele. Bem menorzinho, ele era bem pequenininho. Aí, para ele fazer as atividades dele, porque cada idade tem uma responsabilidade. Hoje ele vai fazer 12 anos, ele tá virando um rapaz, mas com essa questão de ter que estudar em casa, a gente, né, fala, e aí, como é que vai ser isso? Tem que ter uma organização. Então, a gente pegou ali o planejamento dele, né, e é bom que ele já começa a ter o filho de planejar. Como que eu posso planejar e executar? Então, assim, é bom que já vai trazendo esses conceitos, que a gente só vai aprender isso quando a gente vai para uma faculdade. E é uma coisa que já deveria estar sendo preparada, né? A gente poder É criar verdade. projetos, pensar em projetos, pensar em se planejar, se organizar, já trazer esses feelings, esse mindset, Ter né? Desde objetivos pequeno. também, né? Eu acho que você entender desde Sim, cedo o que é ter um objetivo, o que é ter uma meta, né? E traçar um plano para chegar nessa meta, acho que faz todo sentido, né? Se a gente, se todos os pais e mães ensinassem isso para os filhos, né? Eu acho que a gente atingiria aí uma maturidade muito mais rápida, né? Não posso falar muita com coisa não que eu não tenho certeza. Eu acho filho, que então. educação financeira. Mas a gente pensando na gente mais novo, né? Saindo dessa educação mais operária ali na caixinha, que a gente tem que obedecer o professor autoritário que fala ali, colocando o professor como mais um facilitador, onde a gente tem aprendizado ali, um aprendizado financeiro, um aprendizado projetizado, né? Que aí para de perder Uhum. tempo com matérias também que depois a gente não faz sentido para a Não vida, usa para né? nada, né? Então, a gente trazer um pensamento projetizado e, de repente, bebendo até dessas fontes, né? Por que eu não posso testar isso aqui e verificar se dá certo, né? Falhou? Não. É isso que você quer? Eu vou fazer assim? Por que não trazer esses pensamentos, né? Eu falo muito essas questões assim com ele, porque eu só fui ter a oportunidade mais velha, né? Assim, na faculdade de iniciar esses pensamentos, buscar cursos assim, né, de autoconhecimento. Porque quando a gente, por exemplo, no manifesto, que a gente está falando ali de pessoas, e aí hoje você tem uma figura do Agile Coach, por exemplo, né? O Agile Coach, ele ali é focado em implementar agilidade, de trazer métodos, mas tem a parte do coaching, que é pessoas, Uhum. né? É de, Sim. é de trabalhar pessoas ali. Então, se a gente começa isso desde cedo, é mais fácil. Porque existe muita resistência, né? Uma coisa que a gente vê e que, assim, que eu enxergo dentro do meio, desculpa, é que novamente que a gente falou ali, nas nomenclaturas, nos métodos, por quê? É resistência, né? É. A gente vai Você não tendendo a aprendeu isso engessar desde muito, né? cedo. É verdade. A gente vai começando a engessar muito, né? E é legal você falar isso porque a gente, a gente acaba
podando muito, né? Falando aí de novo em criatividade, a gente acaba podando muito essa criatividade, né? A gente vai eliminando ali repertórios, né? Possibilidades de repertórios das crianças e aí a gente vai podando ali até ela, quando ela chega na vida adulta e ela se depara com aquele mar de informação, de possibilidades, e aí muitas vezes se perde, né? Porque nunca teve acesso a isso, né? Veio crescendo aqui, que nem você falou, né? No formato de ter, sendo muito guiado para uma coisa mais especialista e acaba ficando com um mindset muito fechado, né? E você falou de pessoas, é isso, o Lean a gente está de mudar a forma como as pessoas agem e pensam no dia a dia, né? Então, você falou, o Agile Coach, ele tem essa coisa do método, né? Que nem o Lean tem. Então, a gente tem formas de trabalhar, a gente tem métodos de trabalhar, de fazer as coisas, mas no fundo, o que importa são as pessoas, o impacto que a gente causa na vida das pessoas e a possibilidade que a gente dá dessas pessoas, de fato, enxergarem naquele método uma mudança de comportamento, né? De forma de pensar. Acho que sem isso, a gente, independente do método que a gente usa, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Sim. As pessoas, se elas não são treinadas para pensar, o pensamento crítico, se elas não são treinadas para poder se adaptar às mudanças de forma muito rápida, que é uma questão forte na agilidade, é justamente, e aí quando a gente fala de resiliência, né, que é justamente isso, você conseguir se adaptar ali de forma sem muito impacto, e aí eu nem falo dessa resiliência que é pedida hoje, que é aquela pressão louca e você tem que se virar para fazer acontecer, não é essa. Mas assim, como que você vai cobrar inovação? Como que você vai cobrar, né, essa questão da criatividade, essa possibilidade de mudança, de transformação, se desde pequeno você já é colocado numa caixa e diz, você vai funcionar assim. Se você não funcionar assim, não vai dar certo. Cadê o universo de possibilidades, né? Eu aceitar as coisas de forma mais fácil, querer testar. Então, é uma questão cultural, né? Que vem muito do aprendizado, Aí, assim, desde quando quando vira a gente adulto, é fica com pequeno. medo, né? E quando vira adulto, a gente fica com medo, né? A gente fala, a gente foi tão podado que a gente tem medo de dar opinião, a gente tem medo de pensar diferente, de ser diferente, né? Porque a gente veio sendo condicionado a um determinado tipo de comportamento, e aí depois a gente tem muita dificuldade de sair disso, né? Mas eu ia te perguntar, eu acabei esquecendo. Eu tenho muita dúvida no seguinte, ver se você consegue me ajudar. Qual é a diferença Sim. entre que eu vejo que tem alguma coisa que, tipo, sei lá, o Agile, ele tipo conceito que move todo o resto ou não? Cada um é um Tá tipo cortando de metodologia? Me para explica mim. um pouco. Você pode repetir para mim de novo que cortou? Deixa eu Claro. até... Eu perguntei Você repete para qual mim, é por a favor? diferença. Ah, Qual é a diferença, que para mim ainda é um pouco confuso, entre o Agile e o Scrum, por exemplo? O Agile é tipo a forma de pensar e o que rege toda a ideia do ágil, e o Scrum é um método dentro do Agile. Me explica um pouco, porque eu não consigo entender, assim. Eu vejo muita gente falando como se fossem coisas diferentes, mas eu sempre achei que fosse a mesma coisa. é. Você tem, no caso, um manifesto, né, que traz esses valores, que traz os princípios. O Scrum, né, ele bebe dessa fonte, ele traz esses princípios, né? O que ele é um framework. Aí o que as pessoas às vezes colocam que parece que diverge, né? É porque o Scrum, ele é um framework que diz o quê? Como que você tem que fazer os ritos, as cerimônias, os papéis, né? As atribuições desses papéis
Então, ele já tem ali um formato, né, de como que vai funcionar. Ele tem um processinho, ele tem tudo isso. E o Agile, ele não é, ele é um pensamento, né? Ele é regido de valores e princípios. Aí, por isso que às vezes fala assim, tá rodando ali o Scrum, né? Tá, mas aí às vezes coloca como se fosse acima, né? Habilidade, o Agile Uhum. é muito mais do que isso, do que esse framework, né? Todos eles meio que bebem ali do manifesto, mas métodos, né? São formas de fazer, com nomenclaturas Entendi. diferentes, é isso. Mas todos eles ali bebem, Entendi. né? Do manifesto. Entendi. Consegui. E a galera aí, Uma como que outra vocês coisa que eu ia. estão? Que não tem pergunta, o pessoal tá quietinho. Eu mandei pedir para mandarem pergunta aqui. Acho que eles estão gostando tanto do que a gente está falando que nem tem dúvida. Mas é porque a gente está fazendo Agora, uma pra gente. mistureba de coisa, mas é bom conexões. É verdade. Falando de uma coisa, foi para outra, depois a gente viajou e agora a gente voltou para o nosso assunto, né? Mas eu gosto assim também. Eu gosto quando a Eu conversa flui também. o mais naturalmente possível. É, Uma outra coisa que eu botei aqui para te perguntar também, né? Você que é especialista e eu que não entendo nada aí de ágil. Ó, É, eu tô aprendendo tudo, eu tô sempre em aprendizado, eu falo isso, viu? Aqui na Terra eu sou uma eterna aprendiz. eu também falo a mesma coisa. Não há nada nesse mundo que eu saiba o suficiente. Então, é sempre um aprendizado constante. Mas, por exemplo, É, para a gente usar a metodologia ágil, o pensamento ágil, o Scrum, enfim, todo esse formato aí, né, ágil de trabalhar, a gente pode usar para qualquer tipo de problema, a gente tem algum tipo de problema específico ou algum formato de trabalho específico para a gente usar. Por que eu te pergunto isso? As pessoas sempre falam muito que o ágil virou modinha porque as pessoas agora pegam um método que foi desenvolvido, né, para ser utilizado no desenvolvimento de software, por exemplo. E aí, com todo o conceito lá do MVP, né, de agregar valor o mais rápido possível para o cliente, de testar rápido para a gente mudar rápido caso seja necessário, né? Enfim, todos esses conceitos. E aí isso começou de um tempo para cá uma onda de se utilizar ágil para tudo. E aí começou muito essa coisa nas empresas. O Lean não presta mais, agora eu preciso ser ágil, o Six Sigma não presta mais, agora eu tenho que ser ágil. Existe isso, assim, é só para ser usado em desenvolvimento de software ou não? Pode ser utilizado para qualquer coisa, mas com cautela. Qual é a tua opinião e a tua experiência relacionada a isso? é. Quando eu comecei a estudar, né, sobre, e tudo que chega é aquela questão que a gente falou sobre o aprendizado, né, desde criança, sobre a resistência também. A resistência é comum. Então, quando eu trazia as implementações e ideias, eu tentei nunca trazer, só quando era já patrocinado, né? Ó, é patrocinado, a gente quer agilidade, a gente quer trazer o ágil, ok. Eu sempre trouxe o conceito, mas não ficar me apegando muito a nomes, para ver se Uhum. rodava ou não rodava ali as formas, né? E aí, essa questão de, eu acho que não. Eu acho que é possível, de fato, aplicar em qualquer lugar, porque aí a gente volta para o manifesto, né? O que seria? É colaboração, é adaptação, né? Então você pode aplicar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Eu acho que tem que ver o contexto, sempre perguntar como que funciona ali, o que caberia ali, o que seria bom, as perguntas, né? Fazer o diagnóstico para qual seria o melhor método. Mas eu não vejo isso que não pode ser aplicado no marketing, não pode ser aplicado no RH. Pelo contrário, eu acho que é possível e é bom
porque ali você tem uma comunicação maior entre as áreas, né? Uma colaboração maior entre as áreas. A expansão Uhum. de conhecimento, quando você tem uma visão holística, é bem melhor do que você ficar olhando por caixinhas, né? A gente até trouxe esse assunto sobre até cadeia de valor, né? Que é no fishbowl que a gente fez sobre produto, olhando ali cadeia de valor com aquelas caixinhas, modelo Potter, que era bem divididinho, né? TI como apoio e as atividades primárias, né? Eu acho que não funciona mais assim. E aí, quando a gente começa a pensar nessa transformação, nessa ação, e aí a gente fala de dados, né? A gente vê como é tudo tá bem conectado. Então, a agilidade, dentro desses princípios, desses valores, ele só vai vir agregar. Eu não vejo. E assim como o Lean também, eu vejo agregando um ao outro. Não vejo essa separação, não vejo essa restrição, sabe, que tem que ser aplicado só em determinada área. Eu mesmo utilizo o Kanban para a minha vida, para as minhas atividades, né? Atividades pessoais. Trouxe essa visão também para o meu filho, né, nos estudos. Então, assim, eu não enxergo que é possível e funciona assim bem. Legal. É porque assim, eu acho que um ponto que talvez as pessoas confundam, que é um ponto até que eu confundia também um pouco, e que agora você conseguiu me clarear, é que tipo, o ágil é mais uma forma de pensar do que uma metodologia, né? Então, que nem você falou, ele tem ali, né, os princípios e os valores que está muito ligado à pessoa, né? A uma forma de agir, a uma forma de pensar, a uma forma de você enxergar o mundo, assim como o Lean também, né? E aí, embaixo disso, né, dessa forma de pensar, dessa forma de enxergar o mundo, você tem as possibilidades de métodos que você pode usar. Então, é, vê se eu entendi certo. Então, por exemplo, o Scrum poderia ser um método de trabalho ali, de desenvolvimento de um projeto que você pode usar, sendo que o pensamento é ágil, independente da ferramenta que você está usando. Assim como se eu falar no Lean. Então, o meu pensamento Lean, que é ser enxuto, trazer velocidade e agregar valor para o meu cliente o tempo todo com tudo que eu faço dentro do meu processo, independe da ferramenta, porra, Tact, A3, enfim, qualquer tipo de ferramenta que eu esteja usando abaixo para implementar uma melhoria ou fazer um projeto, por exemplo, e atingir um objetivo. Então, eu acho que o Sim. pensamento, o formato, né, ele é muito, muito igual, assim, né? E aí, uma coisa que eu gosto muito de trazer, que foi uma experiência recente que eu tive agora, a gente até fez uma live aqui falando sobre, que foi o A3 Express, não sei se você chegou a ver, que foi justamente a junção. O pessoal lá de Florianópolis, da QualiRede, eles pegaram o que eles já tinham, que era uma agilidade que vinha da área de tecnologia, né? Surgiu ali daquela área, e veio uma necessidade de trazer para as outras áreas um pensamento Lean. E aí, em vez de escolher uma ou outra, né, e brigar ali entre as áreas, o que eles fizeram? Vamos juntar. Então, eles trouxeram uma Aham. abordagem de problema para olhar o problema. Então, fazer análise de causa, levantamento de mais através de uma abordagem do A3, olhando o pensamento A3, mas na execução eles vieram totalmente ágeis. Então, eles têm as deles, eles fazem lá o Kanban, eles não têm cronograma de data, eles fazem tipo. O planejamento deles é para 30, 60 e 90, não tem data cravada, né, de entrega. Então, tem todo ali um Aham. movimento de agilidade para trazer a execução e o resultado desse projeto. Eu acho que o resumo da nossa conversa seria isso, né? Assim, de que é muito mais do que ferramenta, né? É pensamento e forma de agir.
Sim, e até quando fica essa questão de Scrum e Kanban, existe o Scrumban. Tem pessoas que implementam, né? Porque enxergaram que o Scrum funciona nos itens e o Kanban ele implementa. Então tem esse método também. Eu não estou dizendo aqui o que é Legal. melhor, o que não é. Eu estou dizendo das possibilidades e a gente tem que enxergar o contexto. Dentro desse contexto, o que seria melhor aplicar, né? O que seria o adequado? Aí tem que fazer o diagnóstico, enxergar a organização. Mas você colocou muito bem essa questão. A agilidade é mais a questão do pensamento, assim como eu enxergo o do Lean. O Lean, ele é a forma de pensar. O Lean também, ele tem ali várias ferramentas, ele tem ali os seus processos, e aí você até falou da Tabata fantástica. Trazendo ali o TPS, né, que é dentro do sistema Toyota, que muita coisa também foi baseada ali, né? Tem muita referência ali. E eu sinto que é muito isso, né? Na vida nada se cria, tudo se copia, né? Na verdade, a gente enxerga o que é bacana e vai melhorando, assim, né? A Vai gente vendo vai o que funciona. transformando, né? E isso, justamente, a melhoria contínua. Então, eu não enxergo essas brigas de nomenclatura, eu tenho uma visão mais holística, assim, sabe? Do todo. O que é Perfeito. bacana aplicar, né? O que é o pensamento. E aí o que a gente tenta Legal. trazer é muito isso, assim, dentro da rede. O pensamento e fortalecendo a questão das pessoas como ativos. De olhar para as pessoas, da colaboração, né? Dessa preocupação. Bacana. É o mesmo olhar que o Lean tem, né? A gente fala muito que, independente da ferramenta ou da boa prática ou da padronização que a gente faça, se a gente não tiver as pessoas, né, enxergando aquilo como um valor e entendendo que aquilo de fato faz sentido para elas, não adianta, eu posso ter qualquer ferramenta, a melhor ou a pior, eu não vou conseguir ter sucesso, né, com aquilo que eu me propus fazer. Então, independente do formato, a gente precisa ter as pessoas com a gente, né? Então, primeiro a gente tem que trabalhar muito ali na cultura, no formato de pensamento. E aí eu lembrei de uma coisa, eu também fiz o curso do Murilo, né? O curso dele é muito bom, assim, a gente está fazendo uma propaganda gratuita. Mas É, o mas ele é curso, fantástico. Os trabalhos que ele vem disponibilizados, e às vezes eu até troco umas figurinhas ali com ele pelo Instagram. Eu acho ele é super acessível, sabe? E ele traz umas ideias bacanas, umas referências bacanas. É um cara bem aberto, né? Que bebe ali de muita fonte. Então, assim, eu acho bacana o trabalho dele. Não me importo de fazer é, eu propaganda gratuita, quando o Eu negócio é também legal. gosto muito, assim. Eu acho que ele é uma pessoa que traz pra gente muito isso, muito claro, né? De que, cara, não existe essa competição, né? É a junção de tudo que faz com que você cresça e consiga ser criativo, né? E consiga trazer isso para o seu dia a dia. Porque uma coisa que ele fala, né? Que você falou que nada se cria, né? Tudo se copia. E aí ele fala muito isso, né? Que nada se cria, tudo se transforma, porque na verdade a gente adquire conhecimento e experiências ao longo da nossa vida, né? Que vai criando o nosso repertório. E quando a gente se depara com um problema, por isso que ele fala, né? Que criatividade é ferramenta de solução de problemas. Você usa tudo isso que você aprendeu que está no seu repertório, né? Que está lá no seu backlog e, e junta, né? E começa a Sim. pegar um pedacinho de cada coisa. E aí vem a solução criativa, diferente, fora da caixa, né? Pensando com uma visão fora do padrão, né? Então, isso que ele fala é muito legal. A Tabata comentou aqui, ó, ela tá aí, ó. Falou que eles falam muito dos três I, ó, Imitation, Improvement e Innovation. Que isso que a gente está falando, né? Pegar uma coisa que já Sim. existe, né? Que a gente não precisa criar nada do zero. As pessoas confundem muito o conceito de criatividade com inovação, né? São coisas diferentes.
E para você ser criativo, basta você ter um repertório de qualidade, né? Por isso que eu sempre falo aqui, a gente precisa consumir coisa boa, de qualidade, porque se a gente consome porcaria, sai porcaria, né? Justamente. E aí, por isso a importância desde cedo, né? Quando eu trago as crianças. Até para quem tem filho. Cuidado, eu sempre falo isso para meu filho. Não fica muito na televisão, até brinco, derrete o cérebro, busca se alimentar, busca se alimentar de coisas bacanas, né? Tem livros bacanas, tem filmes bacanas que trazem ideias, análises críticas, faz você pensar, né? Busca algo assim que é melhor. Não que o entretenimento não seja bacana também, eu falo, não, quer, mas assim, tenta sempre Tudo buscar tem algo acrescentar, momentos, né? né? Trazer uma visão diferente. Claro, e até porque ele é Exatamente. Tem criança, né? momentos Criança tem e que a ser gente tem que ter criança. variedade. A gente tem que ter variedade. Assim como a gente tem que estudar, a gente também tem que ter momento de lazer, a gente também tem que ler, a gente tem que não fazer nada também de vez em quando para poder maturar tudo Sim, aquilo que a gente consumiu, né? o ócio é fácil. O ócio gera energia criativa, né? Para a gente criar coisas. Você está ali É isso, refletindo, pensando. com certeza. Maila, tá Que seria da acabando gente aí, se não ó, fosse nosso o tempo. ócio? É verdade, Tá bom. concordo. Foi maravilhoso. Eu sinto pela imagem ter ficado, né? Eu não sei se foi o meu, se foi o seu, mas sinto por isso, mas eu acho que a gente trouxe bastante coisa bacana aqui, né? Para as pessoas compreenderem. E a Fê vai estar com a gente no Manifestando Ágil também, né? Para agregar valor aí a respeito do Lean, que também a gente tem fome aí de aprendizado e conhecimento. Com certeza. Gente, queria Muito agradecer a todo obrigada. mundo que esteve aí com a gente. Maila, muito obrigada por ter aceito aí nosso convite. Com certeza vou estar com vocês aí. A gente vai acertar a data, né, pro final do mês ou pro mês que vem, para eu estar lá com vocês. E aí a gente faz a continuidade desse tema aqui lá. E obrigada, cara, por ter aceitado. Foi muito legal. Acho que a gente conseguiu, apesar de ter fugido um pouco, né? Ao mesmo tempo a gente não fugiu, porque a gente está falando de pessoas, né? E mudança de hábito e forma de pensar. Sim, Então, tudo que a gente falou fez todo sentido e só contribuiu para aumentar o repertório da comportamento, galera que estava aqui é, com a gente. massa. Então é Eu isso. acho que a gente seguiu, trouxe bem a questão do conceito, né? E um pouquinho da experiência. E teve a oportunidade também de trazer outras referências e buscar outras